estamos dentro de uma série Netflix a respeito de o cuidado nutricional desse paciente domiciliado, você deve lembrar que nós trouxemos como pauta científica que o paciente, quando ele é deshospitalizado, ele vai para o domicílio com um comprometimento nutricional. E você também deve relembrar que dentro deste comprometimento nutricional, eu destaquei de forma muito enfática que o perfil hoje deste comprometimento nutricional, ele vem se alterando de forma significativa. Hoje, na nossa prática assistencial, tanto na esfera hospitalar quanto na esfera domiciliar, nós estamos lidando com pacientes, independente da sua doença de base, que apresenta desnutrição proteica, ou seja, é aquele paciente que tem uma queda na sua muscularidade. E isso vai trazer diversas implicações clínicas e vai também guiar toda a nossa estratégia da terapia nutricional. Quando eu trago, ou melhor, quando eu relembro com vocês esse conceito que nós discutimos lá no módulo anterior, notoriamente eu percebo que eu não posso deshospitalizar o paciente muitas vezes considerando uma fórmula normoproteica. Eu vou precisar trazer essas metas proteicas agressivas para a assistência domiciliar. E na aula de hoje, nós vamos colocar como, quando e por que fazer esta oferta proteica agressiva dentro da estratégia da nutrição enteral. Antes de trazermos os comos e os porquês, é importante, pessoal, nós termos isso em mente na hora de cuidar desse paciente na esfera domiciliar, porque hoje a massa muscular, ela não está só relacionada a uma capacidade funcional dos nossos pacientes. Hoje, a massa muscular está diretamente relacionada com competência imunológica. Então, vejam neste trabalho publicado em 2018, em que quando os pacientes perdem em torno de 10% de massa muscular, ele já começa a apresentar alguns prejuízos imunológicos, aumentando quadros infecciosos e reduzindo o quadro imunológico desse paciente. Ao ponto que, se os nossos pacientes perdem em torno de 40% de massa muscular, ele é aquele paciente que vai ao óbito não pela sua doença de base, mas sim muitas vezes por uma pneumonia associada. E você deve lembrar que nós mencionamos que não é difícil esses elevados percentuais de perda de peso na prática clínica. O simples fato do paciente idoso ficar confinado num leito por 10 dias traz uma perda de quase 1 quilo de massa muscular em 10 dias de acompanhamento. Então, não é difícil essa queda na muscularidade. E qual é a relação entre massa muscular e competência imunológica? Então, eu trago aqui um trabalho para vocês analisarem esta relação, publicado no ano passado, em que os autores trouxeram uma simulação de dois quadros infecciosos, um quadro agudo e um quadro crônico, e independente da intensidade da inflamação, nós percebemos por meio do estudo que há uma grande expressão de interleucina 15. E quando há uma grande expressão de interleucina 15, isso traz uma exaustão de linfócitos T, e você sabe que essa célula é uma parte do exército de defesa, e, consequentemente, quando há a exaustão dessa célula, nós temos aqui uma fragilidade imunológica. Então, hoje, notoriamente, com a pandemia que nós estamos vivenciando, em que essa cadeia de hospitalização, deshospitalização, atendimento domiciliar está cada vez mais veloz, nós estamos recebendo pacientes fragilizados nutricionalmente, com baixa muscularidade, e isso vai implicar na redução da competência imunológica do nosso paciente. Então, aqui é mais um fator preponderante para nós adequarmos a estratégia nutricional desse paciente nesse resgate da muscularidade. E para isso, quantidade e qualidade proteica será necessária,
Mas não só isso. Existem vários pontos que nós devemos observar, analisar e trazer para a nossa prática clínica da nutrição enteral domiciliar ou até mesmo hospitalar, para melhor performarmos e entregarmos a melhor adequação nutricional a esses pacientes. E é diante deste brevíssimo overview desse paciente que nós discutimos o que fazer de diferente para então entregar a melhor performance da nutrição enteral domiciliar. Eu sei, e você que está aí assistindo muito bem sabe, que é desafiador adequar nutricionalmente a estratégia deste paciente que está em regime de nutrição enteral na esfera domiciliar. E vejam que eu trouxe a palavra desafiadora e não disse que é impossível. Então, quando nós conhecemos a base, a essência desse perfil de paciente, quando eu conheço quantidades e qualidades terapêuticas, como nós vamos discutir hoje, relembrar com vocês, fica fácil trazermos esta teoria para a prática nos nossos protocolos domiciliares nesses pacientes que estão em regime de nutrição enteral. Então, para nossa conversa ficar mais didática, vamos dizer assim, eu separei as estratégias em dois grandes pilares voltados aqui a adequar nutricionalmente esses pacientes que estão em regime de nutrição enteral domiciliar. Então, o primeiro ponto é perceber por qual tipo de sistema de nutrição enteral que nós estamos nutrindo este paciente e perceber vantagens e desvantagens de cada sistema e o que a Braspen, no seu guideline de terapia nutricional domiciliar, ela recomenda para esta finalidade, bem como do termo na parte, né, de questões vinculadas à estratégia nutricional, nós vamos discutir alguns pilares terapêuticos que nós devemos observar e trazer para a prática clínica para então adequar nutricionalmente o nosso paciente. Então, falando sobre o primeiro pilar, sobre a primeira estratégia, vinculando ao sistema de nutrição enteral, nós sabemos que hoje na prática clínica existem diferentes tipos de nutrição enteral que podem ser utilizadas na esfera domiciliar. Eu dividi em dois grandes grupos, pautados um primeiro grupo pela nutrição enteral industrializada, em que nós podemos contar com o sistema aberto na versão pó e na versão líquida, ou podemos contar com o sistema fechado. E nós temos também algo, depois a gente pode discutir para ver a realidade de cada um de vocês, vinculando a questão da nutrição artesanal com o discurso de que muitas vezes, por questões de economicidade, é o método que tem sido escolhido frente à situação econômica que nós vivenciamos em diferentes municípios, em diferentes regiões do nosso Brasil. E aí que nós vamos discutir, será mesmo que essa questão de economicidade vinculada a uma nutrição artesanal faz sentido nos dias atuais, em que hoje, quando nós olhamos as fórmulas industrializadas existentes no mercado, por uma competitividade, nós temos uma melhor acessibilidade desse perfil de terapêutica para o paciente? Então, o que nós temos frente a esses diferentes perfis de sistemas que hoje nós podemos usar dentro da estratégia da nutrição enteral domiciliar? Primeiro ponto que eu gostaria de discutir com vocês, que a escolha do sistema sempre vai ser feita lá naquela primeira etapa, dentro da deshospitalização, quando esse paciente está saindo do hospital e indo para o domicílio, em conjunto com o paciente, com o cuidador ou com um familiar. Então, de acordo com as diretrizes que vocês estão vendo aqui da Braspen, de terapia nutricional domiciliar, nós temos que fazer esta escolha prescritiva em conjunto com o paciente, família ou cuidador. Então, é algo que não cabe só a nós nutricionistas.
Qual é o nosso papel? Demonstrar quais são as opções terapêuticas e a família vai encontrar aí qual é a melhor solução mediante a questão econômica, mediante a rotina familiar que essa família apresenta no seu dia a dia. No entanto, neste guideline da Braskem, as recomendações são extremamente enfáticas em contraindicar a nutrição artesanal no domicílio. Então, de acordo com este guide, a Braskem não recomenda a utilização da nutrição artesanal na esfera domiciliar. E esta não recomendação é pautada por vários fatores. Dentre eles, eu destaco aqui um estudo científico que denota muito bem esta informação, publicado no Clinical Nutrition, um estudo desenhado com 99 pacientes domiciliados, os quais foram divididos em 3 grupos conforme o tipo de nutrição enteral ofertada no domicílio. Então vejam que o grupo 1 recebeu uma nutrição enteral comercial em pó, enquanto que o grupo 2 recebeu uma nutrição enteral comercial líquida. Então percebam que grupo 1 e grupo 2 foram alimentados com a nutrição enteral industrializada, e o grupo 3 recebeu a nutrição enteral artesanal. Gente, primeiro ponto, nós estamos aqui debatendo, você sabe pela sua experiência prática que o paciente vai para o domicílio com aquela herança da fragilidade nutricional. Quando nós orientamos por diversas razões que muitas vezes não é nem por nossa vontade, o uso de uma nutrição enteral artesanal, vejam que este trabalho demonstra que os pacientes vão permanecer numa questão de inadequação nutricional. Então, aqui neste box, né, rachado, nós estamos vendo o alcance de macronutrientes e de energia por meio da nutrição enteral artesanal. E hoje, como nós falamos muito sobre queda de muscularidade, de metas proteicas agressivas no domicílio para a reabilitação funcional desses nossos pacientes, percebam aqui que com a nutrição artesanal houve um alcance de apenas 48% da necessidade proteica dos pacientes estudados. Então, o que isso me mostra? Que ficar apenas no regime de nutrição artesanal exclusiva na esfera domiciliar, nós vamos estar corroborando de forma positiva para a inadequação nutricional dos nossos pacientes. Então, isso é um ponto negativo. E esse é o ponto, um dos pontos que endossa a Braskem a não recomendar a nutrição artesanal na esfera domiciliar. Certamente você também sabe, a nutrição artesanal não é muito bem-vinda por conta do seu risco de contaminação. Afinal, quanto maior a manipulação, maior a contaminação, e esse mesmo trabalho demonstra justamente essa contaminação extremamente mais expressiva quando se recebe uma fórmula não comercial, ou seja, uma fórmula não industrializada. Então, olhem os perigos, né? Ou então os prejuízos clínicos. Uma questão de inadequação nutricional, principalmente no principal nutriente que é a proteína, um maior risco de contaminação e, como reza, entre aspas, a lenda, ou com a brincadeira que eu fiz aqui para nós discutirmos esse ponto, com um meme da internet, dizem, né, que a nutrição artesanal é mais barato, eles disseram. E aí que vale a pena nós nos questionarmos frente a isso. Eu acho que a Alcione está com o microfone ligado, Alcione. Será mesmo, pessoal, que nos dias atuais, com a grande competitividade entre diferentes produtos que existem no mercado, a nutrição artesanal, ela tem esta economicidade como tanto ainda se acredita? Então, para trazer esta prova dos 9, eu vou compartilhar com vocês uma experiência prática minha, em que, dentro de uma das esferas do meu trabalho, nós fizemos uma experiência prática montando uma nutrição artesanal
com a característica teórica hiperproteica, e nós percebemos por análises bromatológicas se verdadeiramente aquele quantitativo estava presente na fórmula e qual era o valor desta fórmula final para o paciente. Então, só para vocês entenderem, nós pegamos aqui, né, uma porção, o que vocês estão vendo na tela, de 100 gramas de carne bovina cozida, com 100 gramas de mandioca cozida, rúcula, azeite, e essa característica aqui era para nós entregarmos um alto quantitativo proteico, tendo em vista esta grande meta proteica que hoje nós temos que trazer para o cuidado domiciliar. Pois bem, primeiro ponto de dificuldade é que quando nós olhamos aqui, teoricamente, esses ingredientes, na prática, diluir isso ficou extremamente complicado. Então, vejam aqui os alimentos, né, na sua integridade, aqui após serem liquidificados, e vejam que a viscosidade disso na prática clínica é um fator extremamente dificultoso e que pode trazer obstrução de sonda e também pode corroborar por inadequações nutricionais, pois a viscosidade aqui não é facilitada para um gotejamento gravitacional. Pois bem, nós pegamos aqui este perfil de formulação, enviamos para um laboratório da cidade para fazer a análise bromatológica da nutrição enteral. Então, para quem não lembra, nessa análise bromatológica dentro de um laboratório, eles quantificam os teores de macronutrientes, até porque nós sabemos que há um grande gap entre as tabelas de composições de alimentos que nós calculamos versus ao que verdadeiramente o alimento entrega na prática. E olha como isso realmente acontece. Daquela formulação, nós chegamos, né, a cálculos em torno de 252 gramas de carboidrato, 38,6 gramas de proteína e 6 gramas de lipídio, perfazendo uma oferta de 1.190 calorias ao dia, em um volume para ficar adequado ao gotejamento pela viscosidade de 1.800 ml, o que me dava uma densidade calórica de 0,55 caloria por ml, ou seja, uma densidade calórica muito além, muito aquém daquilo que eu preciso nas metas agressivas da esfera domiciliar. E olhem aqui a distribuição de nutrientes pela análise bromatológica. Eu entreguei 85% de carboidrato, eu entreguei 12,8% e no cálculo teórico era para entregar 20% de proteína, e eu entreguei um quantitativo de 2,2% de lipídio. Ou seja, pessoal, contar com fórmulas artesanais na prática clínica é a certeza de uma inadequação nutricional. Aí você pode estar ainda pensando, mas e a economicidade? Não é mais barato? Olha só como não é mais barato. Dos alimentos que nós usamos neste estudo, nós temos aqui o custo por porção. Então, como nós ofertamos em 6 horários, o dia ficou em torno de Matheus, 21. Oi, gente? Ficou em torno de R$ 21,48. Se vocês fazem hoje pesquisa no mercado, com certeza hoje nós temos fórmulas industrializadas com um valor muito mais acessível, ou ainda empatando nesse custo de uma nutrição artesanal que teoricamente tem uma economicidade vinculada, que hoje não faz mais sentido, né? E ainda esses dados aqui são de 2021. Se nós atualizarmos com os preços atuais, certamente nós chegamos em valores aqui superiores. Então, nutrição artesanal, eu tenho inadequação nutricional, eu tenho maior risco de contaminação e eu não tenho uma economicidade associada. Eu entendo que muitas vezes algumas políticas públicas endereçam
e trazem para este caminho, mas aí é o nosso papel enquanto nutricionistas inerentes envolvidos a esses serviços assistenciais de demonstrar na prática que isso não faz sentido. Ao contrário, o paciente vai se comprometer mais nutricionalmente e ele vai ter aquela readmissão, e isso vai impactar no aumento de custos de saúde para a esfera do município ou para uma operadora de saúde que o paciente esteja inserido. Então, é o nosso papel enquanto Nutri de desconstruir esta visão, e nós temos respaldo científico para isso pela própria Braskem, que coloca a não utilização da nutrição artesanal na esfera domiciliar. Pois bem, falando agora, pessoal, dos pilares terapêuticos, nós vamos aqui abordar a adequação calórica, a adequação proteica, vamos falar em alguns pontos vinculados à tolerância digestiva e também vamos trazer aqui questões qualitativas da fórmula enteral para melhor performarmos nas intercorrências de trato gastrointestinal que também acontecem na esfera domiciliar e que, se não controladas, eu já tive experiência nesse sentido, os pacientes muitas vezes, principalmente os idosos, acabam reinternando na unidade hospitalar por quadros diarreicos, por exemplo, que trazem uma desidratação neste perfil de paciente. Então, abordando com vocês os dois primeiros pilares, adequação calórica e adequação proteica, eu destaco que nós falamos no módulo anterior, que nós temos algumas referências, e essa é de Van Zanten, de 2019, trazendo claramente que na pós-alta, ou seja, na deshospitalização do paciente, nós temos aqui um target calórico mínimo preconizado de 35 calorias, com uma meta proteica mínima no dia atual preconizada em torno de 2 a 2,5 gramas para cada quilo de peso por dia. Então, isso, pessoal, não vamos esquecer que é uma meta global e que não necessariamente devem ser engessadas nesses valores. Se eu estou diante de pacientes extremamente fragilizados nutricionalmente, eu posso entregar muito mais do que 35 quilocalorias para cada quilo. Eu posso chegar em 40, eu posso chegar em 45, o que vai determinar, o que vai guiar essa esfera de quantidades calóricas e proteicas é a condição nutricional que o meu paciente se encontra. E vejam que em publicações deste ano, de 2021, Paul Schmeier e colaboradores fazem uma releitura desta jornada de terapia nutricional e trazem verdadeiramente metas calóricas ainda mais agressivas, perfazendo aqui 35 a 50 quilocalorias, independente do diagnóstico clínico do paciente, mas sim dependente do estado nutricional que ele apresenta. E, novamente, com metas proteicas extremamente agressivas, e nós vamos falar especificamente disso à frente. Então, o que eu quero dizer? Não existe livro de terapia nutricional muitas vezes destinado específico ao paciente domiciliado. Mas nós, como profissionais de saúde, podemos e devemos criar os nossos protocolos assistenciais para os pacientes domiciliados. E nós podemos utilizar estas referências extremamente atualizadas como um norte terapêutico para entregarmos metas calóricas agressivas e metas proteicas agressivas, pois nós temos um grande desafio de reabilitar a fragilidade nutricional que o paciente muitas vezes herdou na hospitalização, ou, novamente dizendo, se ele não é hospitalizado, ele é um paciente muitas vezes fragilizado na sua esfera domiciliar. Então, quando eu olho aqui a quantidade proteica que os estudos hoje sugestionam, de 2 a 2,5 gramas para cada quilo, isso tem um foco terapêutico que é a reabilitação dessa poupança muscular. Então, hoje, mais do que nunca, independente do paciente, mas principalmente no paciente COVID-19, que está sendo deshospitalizado, está continuando assistência no domicílio, se ele está na via enteral, que é o nosso caso hoje de discussão,
mas ele pode estar na via oral, que é o nosso próximo módulo. Ele é um perfil de paciente que ele tem uma grande combustão de massa muscular e nós precisamos reabilitar e recuperar esta poupança muscular do paciente. E como que isso é desafiador na prática? Além desse paciente ter esta perda de massa muscular, não é fácil reabilitar. Por quê? Quando eu estou diante de pacientes idosos lá no domicílio, esses pacientes idosos, eles apresentam a resistência anabólica, ou seja, é um feito metabólico que vai ainda dificultar toda esta ressíntese de massa muscular. Isso notoriamente é defendido em vários estudos, dentre eles aqui nós estamos vendo claramente que diferentes perfis de pacientes, quando recebem a mesma quantidade proteica, não apresentam o mesmo pool plasmático de aminoácidos porque existe uma resistência anabólica. Então aqui, pessoal, nós começamos a entender o porquê em pacientes idosos, por exemplo, as metas proteicas de hoje são completamente agressivas, porque se eu entrego um quantitativo proteico baixo, eu não tenho força, entre aspas, desses aminoácidos ultrapassar esta resistência anabólica e, consequentemente, trazer a reabilitação da massa muscular deste perfil de paciente. Então, neste sentido, independente da nutrição enteral industrializada que você faça uso na esfera domiciliar, muito provável nós vamos precisar, dentro ali de algum tempo terapêutico, contar com a modulação de proteínas para melhor adequarmos essas metas proteicas agressivas que nós estamos vendo. É a única estratégia? Não é. Claro que a gente pode aumentar a vazão da fórmula enteral, aumentar o volume, mas a gente tem que cuidar com a questão de overfeeding em sobreposição calórica. Então, dentro das minhas experiências, nós muito realizamos a utilização da nutrição enteral como a base terapêutica, mas nós adicionamos um módulo de proteína na água de hidratação deste paciente para adequarmos a entrega proteica deste doente. Eu trago aqui um trabalho recém-publicado na Braskem que nos traz exatamente esse conceito. Tudo bem que aqui o trabalho foi publicado dentro de um estado de criticidade, mas o conceito é o mesmo, independente do perfil paciente que a gente faça assistência na prática clínica. Esse estudo ele selecionou várias formulações do mercado com várias simulações matemáticas de diferentes quantidades e necessidades proteicas dos diferentes perfis de pacientes, e eles tomaram o cuidado para não extrapolar 110% da meta proteica. É um trabalho muito bacana que vale a pena ser lido na íntegra. Ele conclui que pelas metas proteicas agressivas que nós vivenciamos hoje, nós precisamos realmente modular a proteína na água de hidratação dos doentes, principalmente se nós estamos diante de pacientes obesos. Então, aqui, quando nós olhamos diferentes metas calóricas e proteicas, nós percebemos notoriamente que pacientes obesos com uso exclusivo de nutrição enteral, nós não conseguimos trazer adequação proteica na prática. Cuidado! Por mais que eu tenha destacado aqui o paciente obeso, não é só esse paciente que precisa modular a proteína. Na verdade, de acordo com as metas proteicas agressivas de 2 a 2,5 gramas, para ultrapassar a resistência anabólica dos nossos pacientes idosos domiciliados, certamente eu preciso também contar com a modulação proteica para melhor performar e entregar a recuperação da muscularidade que está totalmente comprometida. E aí que vem uma dúvida na prática: qual módulo proteico nós devemos escolher para sermos mais efetivos e para melhor performarmos? Eu respondo a você que hoje, você sabe, existem diferentes módulos de proteínas no mercado. Módulos de proteína animal, sendo eles de caseína ou proteína do soro do leite. Quando nós podemos trazer a máxima performance
seria a primeira escolha nós trazermos para a prática lá na Beira Leito Domicílio um módulo que tenha um teor de aminoácidos essenciais diferenciado, que tenha uma boa digestibilidade e uma boa solubilidade. Então, aqui certamente vocês já perceberam que nós estamos endereçando um módulo de proteína do soro do leite. E verdadeiramente ele é premium, ele faz a diferença nesta reabilitação funcional dos pacientes domiciliados, porque ele tem esse teor de aminoácidos essenciais diferenciados. Vejam que esses autores, eles comparam o aminograma de proteínas do soro do leite com um módulo de caseinato e vejam que além do teor de aminoácidos essenciais, a proteína do soro do leite, ela entrega 4 gramas a mais de leucina quando comparado com o aminograma do caseinato. E nós sabemos que a leucina é um aminoácido com a característica ergogênica, ou seja, anabolizante, pois ela vai estimular a via mTOR e esta via mTOR estimulada vai trazer aqui a síntese proteica muscular. Então, sim, se nós pudermos, né, na nossa prática, modular a proteína dos nossos pacientes em regime de nutrição enteral, esta proteína na água de hidratação ser por meio da proteína do soro do leite, contando com este módulo na prática, nós conseguimos ser mais efetivos, porque nós estamos entregando aminoácidos com características ergogênicas, com características de reabilitar a massa muscular dos nossos pacientes. Além disso, ela tem uma boa solubilidade, então eu posso contar com a diluição na água de hidratação sem força mecânica para sua diluição, sem a obstrução de sonda e tem uma boa digestibilidade, pois nós sabemos que a proteína do soro, ela é a fast protein, então diminui intolerâncias digestivas a esse perfil de paciente. Eu menciono aqui a vocês, para dar essa segurança prescritiva, um estudo conduzido com pacientes idosos, os quais receberam suplementações de diferentes qualidades proteicas. E quando nós olhamos o grupo que foi suplementado com a proteína do soro do leite, nós percebemos notoriamente um aumento no perfil de aminoácidos plasmáticos totais, aqui com o whey, e principalmente com a leucina. Então, isso é muito importante, pois a leucina tem essa característica ergogênica e isso traz benefícios na reabilitação da muscularidade. E é evidente que o trabalho concluiu que o grupo de pacientes que foi suplementado com a proteína do soro do leite, com significância estatística, ele teve a maior ressíntese proteica muscular. Então, sim, devemos contar com a nutrição enteral trazendo a sua carga proteica. Não se esqueçam que para as metas de 2 a 2,5 gramas, muitas vezes ela não é suficiente. Nós vamos modular esta proteína na água de hidratação dos nossos doentes e preferencialmente que essa modulação seja realizada com a proteína do soro do leite. Sugestão de protocolo, isso aqui nós temos hoje muito bem estabelecido. Se nós não alcançamos com a nutrição enteral hiperproteica, nós vamos modular. Aqui há uma sugestão, modulando 15 gramas de proteína do soro do leite em 100 ml de água, mas isso não é engessado. Hoje, na prática, nós estamos usando 20 gramas, 25 gramas, até 30 gramas de proteína do soro do leite dentro de 100 ml de água para melhor performar e adequar este paciente. Cuidado, pessoal, por mais que eu esteja aqui falando muito a respeito da proteína, aquela carga calórica que eu destaquei anteriormente, ela também é a sua importância, pois se nós damos muita proteína e não adequamos a parte calórica, nós sabemos que esta proteína vai ser desviada metabolicamente para suprir uma necessidade energética e não trazer uma reabilitação funcional, que é o nosso objetivo quando nós falamos a respeito de meta proteica agressiva. E aí vem um ponto muito importante.
De que adianta nós lançarmos mão prescritiva de quantidade, de qualidade proteica, se nós não mensuramos a efetividade disso para o paciente? Então, não se esqueçam, por mais que nós estamos na esfera domiciliar, monitorar, aferir e ter parâmetros antropométricos para guiar esse quantitativo proteico é fundamental. Afinal, nós não conseguimos avaliar o desfecho, avaliar se está sendo positivo ou negativo, se nós não avaliarmos a composição corporal deste paciente. Eu sei que nós não temos bioimpedância no domicílio, eu sei que existem vários fatores limitantes, mas eu sei também e conheço da prática que nós podemos adotar duas condutas básicas e simples para avaliar a massa magra desses pacientes domiciliados. Posso contar com a circunferência muscular do braço, e para a circunferência muscular do braço, eu preciso da circunferência do braço e da dobra cutânea do tríceps. E pelo valor que nós encontramos aqui, nós temos as tabelas de adequação e vamos perceber se esta muscularidade está levemente depletada, moderadamente depletada ou depletada de uma forma grave. E o contrário é verdadeiro. Conforme eu invisto na terapia nutricional com esta meta proteica agressiva, com a oferta calórica, eu vou percebendo mudanças nesse parâmetro antropométrico, até para demonstrar a efetividade da nossa terapêutica. Posso também, não é muito comum, mas eu também posso trazer a análise da área muscular do braço corrigida, com fórmulas para homens ou para mulheres. Ou ainda, muito mais fácil, muito mais prático dentro da esfera domiciliar, é nós analisarmos a circunferência da panturrilha com marcadores, e inclusive essas três análises é uma sugestão da Braskem na sua campanha Diga Não à Desnutrição, na letra T, tente avaliar a massa muscular. Ou seja, pessoal, até parafraseando o Dr. Diogo Toledo, qual vai ser a nossa próxima desculpa para não avaliarmos, para não mensurarmos a muscularidade desses pacientes e sermos mais efetivos na nossa guiada de conduta nutricional? Não se esqueçam que aquilo que não é avaliado, eu não consigo mensurar e eu não consigo perceber a efetividade da minha estratégia nutricional agressiva, com calorias e proteínas para este paciente domiciliado. Pois bem, a carga proteica é importante? Sem dúvida, mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre a tolerância digestiva desse paciente. De que adianta muitas vezes nós darmos elevadas doses de proteína e não observar se o meu paciente está tolerando ou não esse quantitativo proteico ofertado? E como que eu faço isso na prática? Eu vou então observar a digestibilidade da proteína da nutrição enteral que eu estou escolhendo para este paciente. Então, via de regra, pessoal, as fórmulas enterais, elas podem trazer proteínas animais, proteínas vegetais, ou então um blend de proteínas vegetais e proteínas animais. Se eu estou percebendo muitas vezes que o meu paciente está apresentando distensão abdominal, está apresentando volume residual gástrico, vamos acender um sinal vermelho e perceber qual é a qualidade proteica da fórmula enteral que eu estou prescrevendo para este paciente. Por quê? Se for uma fórmula enteral pautada 100% em caseinatos, nós sabemos que o caseinato é uma proteína de lenta digestibilidade. E aqui eu trago uma representatividade para nós entendermos. Quando o caseinato é ingerido, ainda lá no estômago, ele vai sofrer ação dos sais de cálcio e da própria enzima, da pepsina, e isso vai dar origem ao caseinato de cálcio. Ainda no estômago, o caseinato de cálcio vai dar origem ao caseinato de cálcio, e o caseinato de cálcio vai ser ainda emulsificado por sais e gorduras e vai formar então os coágulos de caseinato. E esses coágulos apresentam uma lenta digestibilidade, um lento esvaziamento gástrico.
Então, se eu estou lá no meu desafio de trazer a adequação nutricional para este paciente domiciliado, e eu estou percebendo que ele não está tolerando volume, que ele está com distensão abdominal, ou como eu mencionei, com volume residual gástrico elevado, vamos analisar a qualidade desta fórmula no que tange à questão da qualidade proteica? Por quê? Fórmulas exclusivamente com a caseína podem trazer esta digestibilidade comprometida, e aí eu posso usar diferentes qualidades proteicas que hoje nós temos em vários perfis de fórmulas enterais. Posso usar a combinação dessas 4 formulações, ou melhor, dessas 4 qualidades proteicas, ou também é muito notório nós percebermos formulações na esfera domiciliar que tragam caseína, sim, na sua composição, mas não 100% em conjunto com uma qualidade proteica vegetal. E aí nós conseguimos melhorar a tolerância digestiva deste paciente no que tange ao volume de nutrição enteral. Então, é um exercício na beira-leito domiciliar que vale a pena ser feito e corrobora positivamente para a adequação nutricional dos nossos pacientes. Além disso, também é importante, isso já é extremamente consensual, mas muitas vezes naquele nosso piloto automático nós esquecemos de observar, devemos primar por escolhas de fórmulas enterais domiciliares que entreguem uma osmolaridade perto, né, do fisiológico, então em torno de 300 a 350 miliosmóis, para evitar qualquer diarreia hiperosmolar, o que iria corroborar para uma inadequação nutricional deste paciente domiciliado. Então, isso também deve ser feito dentro dos nossos exercícios diários de avaliação deste perfil de paciente. Mas a adequação nutricional, pessoal, ela não é rotulada apenas a calorias e proteínas. Por mais que na nossa prática clínica, 99% dos nutricionistas tragam este rótulo, é caloria e é proteína. Eu digo a vocês que hoje não mais. Hoje, quando nós falamos em adequação nutricional, calorias e proteínas importam sim, mas nós também devemos analisar a qualidade lipídica da fórmula enteral. E lá na esfera domiciliar, como o nosso pano de fundo é um paciente altamente fragilizado nutricionalmente, se eu olho os diferentes lipídios que as fórmulas entregam, eu vou ter benefícios e eu vou adequar melhor este paciente quando eu escolho fórmulas enterais que tragam no seu blend lipídico triglicerídeos de cadeia média. Por quê? Essa qualidade lipídica, ela é considerada uma energia de rápida reposição para a adequação nutricional. Afinal, nós sabemos que o TCM não precisa passar por este processo moroso, digestivo e absortivo que os triglicerídeos de cadeia longa precisam. Quando eu oferto TCM ao meu paciente, rapidamente ele é captado como fonte energética. Então, de novo, se eu tenho um paciente domiciliado, fragilizado nutricionalmente, e eu preciso entregar esta energia de rápida reposição, eu posso performar melhor na adequação nutricional da terapia nutricional enteral quando eu escolho fórmulas que tragam TCM no seu blend lipídico para este tipo de paciente. Por que isso é importante? O TCM ele não precisa, pessoal, da carnitina para ser oxidado na mitocôndria como substrato energético. É uma energia, como eu coloquei anteriormente, rapidamente absorvida, então ela vai adequar nutricionalmente o nosso paciente. Então, qual é a lição de casa? Além de nós nos preocuparmos com as calorias, com as proteínas, como eu coloquei anteriormente, é nós olharmos lá no domicílio fórmulas enterais que tragam na sua composição lipídica triglicerídeos de cadeia média, pois eles vão auxiliar na adequação nutricional deste paciente. Pois bem, e para nós fecharmos aqui a nossa discussão e trazermos, né, a participação de vocês, temos que ainda mencionar aquele quarto pilar
que eu trouxe como um pilar essencial para a adequação nutricional dos nossos pacientes, que é a questão do manejo dos distúrbios da motilidade intestinal que acontecem no domicílio. Então, nós vamos falar da diarreia e nós vamos falar da constipação. Quando eu olho a diarreia, certamente você sofre isso não só no domicílio, mas na esfera hospitalar. Sempre a culpada da diarreia é a nutrição enteral. Quando, na verdade, nós vamos ver à frente, nós temos que excetuar alguns pontos pertinentes para então endereçar a diarreia do paciente à terapêutica nutricional enteral. A diarreia é prevalente e hoje nós temos esta elevada taxa, ou melhor, esta disparidade entre os percentuais pelas diferenças na classificação de diarreia que os profissionais de saúde adotam na prática clínica. Então, para eu ter certeza que a diarreia do meu paciente em nutrição enteral está vinculada à fórmula em si, eu preciso excetuar todos esses pontos aqui que nós vamos discutir. O intestino permeável, então hoje, né, fala-se muito de nós trazermos o intestino do paciente ao centro do cuidado terapêutico, porque ele é altamente permeável e isso traz alterações da motilidade intestinal. A própria desnutrição e a hipoalbuminemia são condicionais do estado nutricional que corroboram para o aumento da diarreia quando o paciente está em regime de nutrição enteral. O volume infundido, então no domicílio nós temos muitas vezes a utilização de um sistema gravitacional, eu dependo da infusão adequada, do entendimento do cuidador para não correr a dieta em grandes volumes em curto tempo, pois isso pode corroborar para uma diarreia, ou até mesmo a antibiótico terapia que o paciente faz no domicílio também é uma condicional que pode trazer a diarreia e quando ela está presente, isso vai trazer a inadequação nutricional. Por outro lado, eu também posso ter a constipação, e na verdade, ela é ainda mais prevalente do que a diarreia na nossa prática clínica. Porém, ela é subnotificada e ela acontece por imobilidade do paciente na cama, ela acontece por falta de hidratação, ou seja, a oferta hídrica é insuficiente. Regime de anti-inflamatório pode corroborar para a constipação ou então pela ausência das fibras alimentares ou pelo uso de um blend de fibras alimentares não fisiológicos que precisam ser hidratados e na ausência da hidratação eu acabo culminando para o aumento da constipação neste paciente. Então, independente do cenário, ou diarreia, ou constipação, ou ainda, pessoal, o paciente que está recebendo nutrição enteral no domicílio, ele é um indivíduo, entre aspas, né, na maior parte dos casos, como nós, que está se alimentando por uma outra rota. E é recomendado fibra alimentar, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, para todos os indivíduos. E neste perfil de paciente não é diferente. Só que é evidente que eu preciso trazer, então, um mix de fibras diferenciado, moderno, balanceado, para que eu possa prevenir estas intercorrências de trato gastrointestinal ou então que me auxiliem a manejar uma diarreia existente ou uma constipação existente no domicílio. E aí vale a pena nós relembrarmos os tipos de fibras que existem e como que elas se diferenciam pela sua classificação. Então, nós temos as fibras solúveis, que apresentam efeitos metabólicos no trato gastrointestinal, como fermentação, formando os ácidos graxos de cadeia curta. Nós temos aqui a sua atuação como um substrato para a microbiota, a sua atuação na regularização de trânsito intestinal e diminuindo a absorção de glicose. E eu tenho a fração insolúvel, a qual é pouco fermentável, mas ela também fermenta na sua essência, dando origem a ácidos graxos de cadeia curta, e ela aumenta o volume do bolo fecal e diminui o tempo de trânsito intestinal.
Então, hoje, quando eu olho a atuação das fibras no manejo das intercorrências de trato gastrointestinal, o grande pano de fundo metabólico, a grande chave metabólica está relacionada aos ácidos graxos de cadeia curta, que podem ser originados da fração solúvel e também da fração insolúvel na sua fermentação, que não é tão expressiva, mas ela também fermenta. E quando eu tenho a produção desses ácidos graxos de cadeia curta, então o butirato, o acetato e o propinato, eu tenho a reconstrução desse intestino que estava altamente permeável para um intestino íntegro, com absorção dos nutrientes adequadas e com a regularidade do trânsito intestinal, tanto da diarreia quanto da constipação. Além disso, eu tenho efeitos metabólicos no que tange a melhora da competência imunológica, pois quando se acidifica o pH do intestino por conta desses ácidos graxos de cadeia curta, eu vou ter a inibição da proliferação de micro-organismos patogênicos, e eu não sei se vocês sabem, mas ao acidificar o pH intestinal, por conta dos ácidos graxos de cadeia curta, nós temos a peristalse, né? A contratilidade da musculatura intestinal, trazendo então a regularização deste trânsito intestinal, tanto num quadro de diarreia quanto num quadro de constipação. Então, trazendo um estudo clássico a vocês, comparando várias fibras alimentares, cada uma isolada, e comparando um mix de fibras, né, que traz aqui uma composição de todas essas fibras, com várias horas de oferta. Vejam que com 48 horas nós temos uma grande concentração de ácidos graxos de cadeia curta, ou seja, a chave metabólica para a regularização de trânsito intestinal, quando eu trabalho com este mix de 6 fibras, ao comparar ofertas de fibras isoladas, como este trabalho nos mostra. E isso traz efeito positivo, e eu trago este trabalho para vocês perceberem esta segurança prescritiva em que um grupo de pacientes em regime de nutrição enteral, o grupo que recebeu fibras na nutrição enteral teve redução significativa do quadro da diarreia, e vejam que, novamente, este grupo teve uma maior concentração de ácidos graxos de cadeia curta. Então, é o ácido graxo de cadeia curta que faz toda essa chave metabólica e corrobora para a regularidade do trânsito intestinal dos nossos pacientes que estão em regime de nutrição enteral. Pois bem, pessoal, chegando aqui ao fim dessa discussão, quando nós trazemos todo este cuidado terapêutico para a nossa prática clínica, né, que nós discutimos, nós chegamos lá no nosso alvo clínico, no nosso tema central de aula, que é trazer lá para a esfera domiciliar a adequação nutricional dos pacientes que estão sendo alimentados pelo regime de nutrição enteral. Então, não se esqueçam, vamos sair do nosso piloto automático de terapia nutricional, vamos todos em conjunto puxar o freio de mão, analisar a individualidade do paciente que está na esfera domiciliar e, diante das necessidades, vamos trazer aí as adequações nutricionais, analisando o tipo de nutrição enteral que esse paciente vai receber, analisando carga calórica, quantidade proteica, modulando esta proteína na água de hidratação, preferencialmente com proteínas do soro do leite, analisando a osmolaridade da fórmula para aumentar a tolerância digestiva, analisando as qualidades proteicas para também aumentar a tolerância digestiva, trazendo o TCM na qualidade lipídica e, por último, mas não menos importante, com fibras dentro de um mix para evitar intercorrências associadas à desmotilidade do trato gastrointestinal. Então, não se esqueçam que investir na terapia nutricional domiciliar é reduzir a readmissão hospitalar destes pacientes. Eu espero vocês no nosso próximo episódio, onde nós vamos discutir a suplementação nutricional oral no domicílio. Eu finalizo a nossa noite de hoje
parafraseando Jung, onde ele coloca que nós devemos conhecer todas as técnicas, dominar todas as teorias, mas quando nós tocamos uma outra alma humana, nós devemos ser apenas uma outra alma humana. Então, eu sei que é desafiador, nós traçamos brigas diárias entre saúde coletiva, entre operadora de saúde, entre cuidador familiar, mas vamos trazer esta essência da humanização e fazer a diferença. E eu sei que cada um aqui de vocês faz a diferença na prática assistencial.